Boa noite, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não grava um vídeo, né? Já tem uma semana e meia e ainda estamos nessa pandemia. Hoje, dia 12 de maio de 2020, nossa catequese, o tema é Os Discípulos de Jesus. Eu peço desculpa para vocês sobre falar sobre o 13º discípulo, que era São Judas Tadeu, mas eu vou contar a história de São Judas no final, tá bom? Então vamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, nos dai a luz da graça de conhecermos os vossos discípulos escolhidos pelo vosso Filho amado Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Vamos começar com André. Quem era André? André era o irmão de Pedro, um dos discípulos de Jesus, também, depois vocês vão chamar ele de Simão Pedro, o Papa da Igreja, mas isso vamos falar mais para frente. André também era um pescador e André deixou as coisas de lado para seguir Jesus. André tem alguns relatos que falam dele como se ele fosse discípulo de João Batista e ele ter presenciado algumas coisas. Quando Jesus foi batizado por João, e João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o André começou a seguir a Jesus. E Jesus perguntou o que ele queria e ele perguntou onde é a sua morada. E Jesus levou ele consigo e acolheu ele como um dos 12. Esse é o primeiro. O segundo é Bartolomeu, ou vamos falar sobre Natanael, né? Na Bíblia e na história dos historiadores, pouco se sabe sobre ele, porque ele era um discípulo de personalidade forte e também a gente não sabe de fato, né? Não tem nenhum tratado científico nem nada do tipo na onde que ele saiu para pregar. Os outros discípulos vão saindo durante a sua jornada e o seu discipulado. Terceiro discípulo, Tiago, filho de Alfeu. Alguns historiadores falam que Tiago era um discípulo de personalidade forte também e que ele era semelhante a Jesus. Por isso que quando Jesus estava no Monte da Oliveira e foi entregue por Judas ou Iscariotes, Judas teve que identificar quem era Jesus, porque o Tiago estava junto e tinha essa dificuldade aí das pessoas saber quem que era Jesus. Mas também é outro assunto, que pouco se sabe sobre ele e algumas coisas não foram escritas. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, é irmão de João o Evangelista. Algumas partes da Bíblia vão falar assim que Jesus vai batizar eles de filhos do trovão, ou seja, são pessoas de personalidade muito forte, pessoas nervosas, ansiosas, pessoas decididas. Então Tiago tem essa personalidade. Tiago tem um relato na Bíblia que fala lá em Atos dos Apóstolos, depois da Assunção do Nosso Senhor, que ele é executado na escadaria de Herodes. Por ordem de Herodes, ele é executado à espada. Vou falar de João o Evangelista. João é um dos discípulos mais simbólicos que tem na Bíblia. E alguns historiadores estudam seriamente João, porque João ele escreveu as cartas, ele escreveu o Apocalipse, que é um livro da revelação. Não entra nessa paranoia de hoje em dia, gente, pensar que Apocalipse é um ataque zumbi, não tem nada a ver. Isso daí é criatividade da mídia. Isso daí começou com a DC, criando Constantine, que começaram a trazer para a história histórias de zumbi, histórias isso e daquilo. Daí começou a falar, é um apocalipse. Esquece isso.
Apocalipse é a revelação de João, e João vê Jesus falando para ele e ele revela à igreja o que Jesus quer. Vai falar sobre a Nova Jerusalém, vai falar sobre as 7 igrejas. Por que os 7? Porque o João é um evangelista simbólico. Ele vai falar, o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Foi escrito 60 anos após a morte, a ressurreição e a assunção de Nosso Senhor. Ele escreveu na prisão. Então, o Evangelho de João é um evangelho mais detalhado em algumas coisas, mais simbólicos, com poucos milagres, assim destacados. Vamos falar sobre 7 milagres, sobre os 7 discípulos na beira do lago. Ele vai falar muita coisa simbólica. Então, João, ele está ali para simbolizar. João é o único evangelista que narra o lava-pés. Hoje a gente tem o lava-pés porque João escreveu, porque ele viu os outros evangelistas escreveram sobre a instituição da Eucaristia, a Santa Ceia. E João viu importante também não deixar de lado o lava-pés. Foi um momento de submissão a Jesus, porque antigamente era um rito que só o empregado fazia isso, lavava os pés dos seus patrões, entenderam? Então, João, para vocês conhecerem um pouco melhor, ele na Bíblia, ele é o evangelista dos sinais, e nos símbolos da igreja, ele é aquele evangelista que tem um anjo como símbolo. Lembra que eu falei na catequese passada que São Lucas tinha o símbolo, que era o símbolo do touro? São João vai ter o símbolo do anjo. Vamos continuar. Vamos falar Judas, não o Iscariotes. Pouco se sabe sobre ele também, é um discípulo que tem poucos relatos na Bíblia, não é São Judas Tadeu, não é o Judas Iscariote, e pouco se sabe na onde que ele foi depois, o que aconteceu, qual foi o tipo de morte. Judas Iscariotes vamos deixar um pouco mais para depois. Judas, não o Iscariotes, é catalogado como um 6º discípulo. Mateus. Vamos falar sobre Mateus, o evangelista. Mateus, o significado é dádiva de Deus. Mateus era um cobrador de impostos, um homem que era odiado pelo povo naquela época, principalmente pelos judeus. Os judeus tinham que dar uma quantidade de juros em cima daquilo que eles ganhavam e vou ter que pagar 12 mil de impostos, vou ter que pagar 13 mil em cima de um negócio lá, eles eram cobrados a mais. E quem fazia essa porcentagem a mais era o cobrador de impostos, ou seja, o discípulo Mateus. Quando ele já fazia essa porcentagem a mais, ele já tirava para ele, já levava para o lado dele, entendeu? Jogadinha. Passava a mão, um dinheirinho. Então, ele é conhecido como um homem rico, porque ele deu diversos banquetes, principalmente banquetes para os leprosos, essas coisas todas. Então você vai ver na Bíblia algumas coisas falando sobre isso. Ele também é autor do Evangelho segundo Mateus, o Evangelho das Bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. Bem-aventurado é tu que cresces, você veio para ser sal da terra, luz do mundo. São Mateus vai falar sobre as bem-aventuranças. Então, São Mateus, ele é um evangelista muito importante na Bíblia. Lembra que a gente vai falar sobre os 4 evangelistas. A gente falou sobre Lucas, sobre João, sobre Mateus e ainda vai vir Marcos. Lucas, misericórdia. Mateus, bem-aventuranças. Marcos, quem é Jesus? E João, os símbolos. João também, lembrando que é o evangelista que nos dá a dimensão de que Maria é nossa mãe. Ao pé da cruz, Jesus entrega a ele. Fala, eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho. Como ele é o discípulo que Jesus amava, ou seja, Jesus não teve um amor fixo em uma só pessoa, mas em toda, e João representa todos nós, então significa, Jesus entrega a Maria para ser a mãe de todos.
depois João vai lá na carta